turminha, tudo bem com vocês? Hoje é dia 10 de julho, nossa festa junina. Então, acredito que vocês já viram a nossa festa junina, já participaram e agora é hora da atividade, né? Nossa aula do vídeo de hoje será de história. Antes de iniciar o conteúdo, eu queria fazer uma correção que ao rever o vídeo de ciências de ontem, eu percebi que eu cometi um erro em uma palavra. Na parte que eu falo do coral, cérebro, eu falo o jeito correto na hora de gravar, acabou saindo equivocado, errado. A maneira correta, a maneira certa, sem nervosismo, é tentáculos, ok? Então, eu queria fazer essa correção. No vídeo de hoje, nós iremos fazer a página 150 da apostila. Então, ó, 150. Nesta página, está escrito nesse modo, ó. Os diferentes matrimônios históricos e culturais do Brasil. Nesta aula, você vai descobrir que matrimônios históricos e culturais podem ser materiais e imateriais. Então, a gente viu o que é um material histórico, um matrimônio histórico e cultural. Agora, então, imaginem que aqui é o chefão. Agora, esse chefão tem duas divisões, uma e outra. Então, olha só que legal que eu coloquei aqui na lousa. Os materiais, os patrimônios histórico-culturais podem ser divididos tanto em material e tanto em cultura imaterial. Então, o que significa isso? Vamos analisar as imagens aqui do nosso livro. Então, ó, aqui no primeiro parágrafo está escrito assim. Você já estudou que estátuas, construções e obras de arte podem ser consideradas patrimônios históricos e culturais. Mas será que é só isso? Nada mais pode ser levado em conta por povos ou grupos de pessoas com elementos importantes para sua identidade e história? Então, será que é só construção, obra de arte, enfim? Será que são só esses patrimônios que podem ser considerados? Então, nessas imagens, olha só que o livro traz para nós. Ele mostra os aspectos da cultura local ou etnia de alguma população brasileira. Então, é muito importante, neste momento, a gente entender a importância da valorização de cada cultura, de cada imagem que o livro nos traz. Então, tanto no livro quanto na nossa vida, nós precisamos respeitar todas as culturas, ok? Então, independente se a cultura que o outro exerce não é a sua cultura, o que nós devemos fazer, o que você deve fazer é respeitá-la, ok? Então, esse é um ponto muito importante nesse assunto. A valorização do respeito com os demais. Nessas imagens, vocês conseguem observar algumas coisas? O que vocês acham que ela tem em comum, essas imagens? Quando nós olhamos essas 4 imagens, o que nós conseguimos identificar que possuem todas? Algo em comum que elas demonstrem, que ela tenta passar para nós.
o que nós conseguimos observar dessa imagem em comum é que em todas as pessoas utilizam das mãos. Então, as pessoas precisam dominar o que elas estão fazendo para conseguir realizar. Então, olha só que interessante. Na primeira está utilizando a mão, na segunda está utilizando a mão, na terceira está utilizando as mãos e na última, quarta, também está utilizando as mãos. Agora, nós iremos ler as legendas, combinado? Para nós conseguirmos compreender melhor o que cada imagem está representando. Então, aqui na primeira imagem está escrito assim: a renda irlandesa é uma técnica tradicional entre mulheres do interior de Sergipe, que utilizam um cordão de seda chamado lacê como matéria-prima. Essa técnica foi criada há mais de 300 anos e ainda hoje permanece porque é passada de geração para geração. A renda irlandesa é usada em roupas, toalhas de mesa e em outros objetos, em que são costuradas diversas figuras. Então, olha que interessante um ponto dessa legenda que é extremamente importante. Aqui na 1, 2, 3, 4, da linha 4 para a linha 5, está escrito assim, ó: essa técnica foi criada há mais de 300 anos e ainda hoje permanece porque é passada de geração para geração. Então, um ponto muito importante para esse tema que nós estamos trabalhando é literalmente essa ideia de geração para geração. Porque imaginem comigo, se a primeira pessoa que aprendeu a fazer, que trouxe, que começou a revolucionar, a ter essa cultura, se ela não tivesse passado para as gerações seguintes, ninguém saberia. Então, é muito importante essa ideia de passar para geração em geração, porque assim a cultura não morre, ok? Segunda cultura, segunda imagem também. Os calapalos, indígenas que habitam a região de Mato Grosso, dominam essas técnicas de pintura corporal. As formas parecidas com losangos fazem referências aos peixes, animais considerados pacíficos e amigáveis pelos calapos. As pinturas com esses motivos são usadas em alguns rituais quando os homens pintam todo o corpo e as mulheres pintam apenas da cintura para baixo. Então, olha que bacana, uma segunda cultura. Terceira, você já comeu queijo Minas? Esse tipo de queijo e o modo de produzi-lo existem há mais de 200 anos. Você acha que se não fosse importante para as pessoas, ele continuaria a existir por tanto tempo? Então, aqui, quem aqui já ouviu? Tem queijo Minas, querem? Ou, que vontade de comer um queijo de Minas. É realmente essa cultura. A última cultura é na quarta imagem. Então, vamos lá. Durante muitos anos, milhares de africanos foram escravizados e trazidos à força para trabalhar no Brasil. Os seus descendentes passaram a ser chamados de afrodescendentes. Com o tempo, seus costumes foram se integrando aos dos indígenas e dos portugueses, entre outros povos que aqui viviam. Uma das maneiras de reconhecer sua identidade é valorizar as
tradições de origem africana, como o modo de trançar os cabelos. Então, as tranças, elas também são de origem africana. Então, elas fazem parte dessa cultura. Combinado? Então, olha só que interessante o mapinha que a Pro fez aqui para vocês. Cultura material e cultura imaterial são dois tipos de patrimônio que expressam a cultura e características de determinado grupo ou região. A cultura material é composta por elementos concretos, como construções e objetos artísticos. Já a cultura imaterial é relacionada a elementos abstratos, como hábitos e rituais. Olha só, cultura imaterial. O que são? Então, elas estão ligadas ao espiritual ou elas não são palpáveis. A gente não consegue pegar a cultura em si. Como danças, literatura, linguagem, culinárias, festas, esportes, entre outros. Já a cultura material são materiais atingíveis. Então, a gente consegue ver por concreto aquele material. O que são? Podem ser bens móveis, como objetos artísticos, construções, monumentos, estátuas e obras de arte. Então, vestimentas e obras de arte. Então, olha só que interessante que eu trouxe para vocês. A cultura material e cultura imaterial. Então, a gente tem algumas, quando eu coloco no Google, aparecem algumas imagens sobre essas culturas, o que nós já conseguimos ver na página 151. Então, na página 151 está escrito: todas essas manifestações podem ser consideradas patrimônios históricos e culturais, que são formadas pelos bens materiais e imateriais. Palavra-chave: bens materiais e imateriais. Bens materiais e imateriais. Um bem material é algo palpável, que se pode pegar ou tocar. Além dos exemplos que você já conhece, estátuas, obras de arte, construções, podem ser bem materiais, roupas, fotografias, móveis, filmes, cidade, etc. Já um bem imaterial diz respeito aos saberes, aos modos de fazer ou de ser das pessoas. Então, vocês vão realizar a 1, 2, 3 e 4, pois elas também são respostas pessoais. Aqui na 2, seria muito interessante vocês colocarem no Google. Então, vocês entram no Google e colocam patrimônio histórico, cultural, material e imaterial, Taboão da Serra. Pois lá vocês conseguirão ver o matrimônio que existe aqui, ok? Essa foi a aula de história de hoje. Então, vocês ficaram para fazer a 1, a 2, a 3 e a 4. Como é uma resposta pessoal, não terá uma correção. E uma coisa importante que eu gostaria de falar para vocês é que nós teremos um segundo vídeo de geografia hoje. Então, fiquem atentos. Um beijo e até a próxima aula.